de opinião nas eleições de 2024, e aqui a gente estamos colaborando, tentando colaborar com a população dos eleitores a conhecer melhor os candidatos, principalmente os que estão se lançando nesse novo desafio, né? E esse intuito nosso é que você conheça esse conhecimento, que cada um aqui que você pode optar. Hoje nós estamos com o Saraiva. O Saraiva aqui, muita gente conhece, né? Sabe no programa do YouTube dele, sabe o trabalho dele, o que ele faz. Mas para quem não conhece, o Saraiva vai contar um pouquinho para você, Saraiva, da tua trajetória. Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo. Agradeço a sua presença aqui no Dia de Opinião. E fala um pouquinho dessa trajetória sua, como que você começou, né? A gente já conversou um pouquinho, mas ali o público quer saber mais do que eu. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, principalmente para nós que estamos começando agora nesse período eleitoral, essa nossa carreira política. Muita gente conhece o Zezinho Saraiva do canal do YouTube, do programa de televisão, aí voltado para a educação ambiental e forma de aventura na nação. Então, politicamente falando, poucas pessoas conhecem esse nosso objetivo. Vou falar para vocês aqui um pouco quem é Zezinho Saraiva, de onde veio, de onde caiu essa pessoa. Então, Zezinho Saraiva nasceu ali no início da década de 70, dentro de um seringal chamado Alto Boa Fé, fronteira ali, limite do Acre, Amazonas e o Peru, onde parte da minha infância foi com os índios peruanos. Então, dali eu saí para as margens da BR-364, quando ela ainda estava se consolidando ali, chegando no Acre, e de lá, em 1989, o irmão da minha mãe foi nos buscar para então consolidar uma fazenda para ele aqui próximo de Humaitá. Dali eu saí para o Exército, ou seja, saí de dentro da floresta para o Exército, em 92. Saindo do Exército, eu fui para Manaus, fui taxista, e em 1997, o meu pai faleceu fazendo uma derrubada. Olha só, em 1997 a gente ainda morava no mar. Então meu pai fazendo uma derrubada, uma árvore caiu em cima do meu pai, e teve sua vida ceifada, então eu voltei de Manaus para ajudar minha mãe a criar os irmãos mais novos. Então eu cheguei aqui, tive que me submeter à profissão de pedreiro. E na profissão de pedreiro, eu consegui terminar meu segundo grau, fazer minha faculdade de engenheiro florestal. Então hoje, com muito orgulho, eu falo da minha raiz, de onde eu vim e a formação que tenho. Sou engenheiro florestal, biólogo acadêmico ainda, porque ainda não concluí a biologia. Tenho pós-graduação em perícia criminal, com especialização em botânica forense, entomofona forense e biologia forense, ou seja, áreas na cena e local de crime, onde eu trabalho hoje no departamento no laboratório de perícia de crimes ambientais na Politécnica da Polícia Civil do Estado de Rondônia. E hoje, pré-candidato a vereador e em 2025 o seu vereador. Ótimo. Vamos falar um pouquinho já dessa questão ambiental, a questão dos projetos que você pretende desenvolver junto ao pequeno agricultor, aos agricultores. Quais os projetos você conhece bem essa área? Porque você também teve essa origem. E você sabe da dificuldade que ele tem. E quais projetos você pretende defender? Quando eu falei lá que eu nasci lá no seringal, o meu pai foi assentado numa região e que o extinto IBDF falou para o meu pai o seguinte: no ano que vem, metade do ano que vem, no verão, se o senhor não tiver com a metade disso aqui no chão, o senhor vai perder a terra. E o que deu para o meu pai foram 2 machados, 2 facões, porque eu vim conhecer motosserra e foi isso aqui em Rondônia, em 89, 86 para 89. Eu não conhecia motosserra e nem tampouco foice, era só facão e machado. Naquela época, já se desmatava. O extra do seringueiro era pele de animal. O seringueiro ele cortava seringa durante o verão e durante o inverno ele pescava, ele matava onças, ele matava sucuri, ele matava o que aparecesse, porque a pele era o extra do seringueiro. E os animais não estavam nem corriam risco de extinção e não estavam em extinção porque tinha muito habitat. Então a tecnologia chegou, todo mundo tem peso e peito para ir para cima do colono, mas ninguém tem peito para ir para cima da industrialização, da fábrica do motosserra, da fábrica do skid, porque se não fosse o skid, não tinha que entrar lá para arrastar uma tora nas costas para serrar, não tinha como derrubar. Então eu derrubei tanta árvore no machado que eu aprendi a identificar a árvore derrubando o machado. Então, por ter vivido essa parte
da forma empírica de trabalhar com a terra, a gente aprendeu que tinha que desmatar e queimar para fazer campos de lavoura. Que antes de se falar em queimadas, é bom entender, primeiramente, classificar as queimadas, porque hoje eu vejo muita gente batendo, que é queimada, não sei o quê, mas se você pedir para ele classificar as queimadas, ele vai gaguejar. Então, o primeiro passo é a gente classificar as queimadas. E dentro dessas, a gente elaborar medidas mitigadoras e planejar, para nós evitar. Porque planejar é muito melhor do que a gente combater. Então, como que a gente pretende trabalhar com o homem do campo? Para se falar em queimada, a gente precisa saber para que se queima e por que se queima. Você queima para você fazer campos de lavoura, como eu falei, para você plantar o arroz, plantar o feijão, plantar a mandioca, plantar tudo. Agora, por que você queima anualmente? Porque você não tem, hoje o homem do campo, ele sequer tem documento de terra. Então ele não tem vontade de queimar, ele tem vontade de fazer um financiamento para ele comprar uma maquinária agrícola, ele quer fazer um financiamento para ele contratar a máquina, mas quando chega lá tem crédito, mas ele não tem como conseguir esse crédito, porque ele não tem documento de terra. Então um produtor rural, sem documento de terra, ele é igual a um engenheiro ou um médico ou qualquer outro profissional desempregado, ele não tem contra-cheque, ele não tem credibilidade em lugar nenhum. E como que a gente pretende trabalhar, estando na Câmara dos Vereadores? Embora algumas coisas que eu esteja falando aqui, você do lado vai dizer, mas isso é de competência federal. Só que antes de aprofundar na conversa, quero dizer para você que o nosso partido, PL, ele vai ter vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, não faz se não quiser. Então como que a gente pretende trabalhar? Buscar emendas, buscar destinar a verba que o vereador vai ter para associações e cooperativas, fazer com que essas verbas cheguem nas linhas para que você, produtor, possa arcar com as despesas dos insumos sem você correr na esteira. Porque uma vez que o governo te dá a linha de crédito, você faz o financiamento para você processar a tua terra, quando você planta e colhe, você vai ter que pagar o financiamento. Então você continua correndo na esteira. Nós pretendemos elaborar projetos que envolvam todos os setores, inclusive as causas ambientais. E vamos mostrar que é possível o progresso avançar, mas de mãos dadas com a conservação dos ecossistemas e a preservação do planeta. Não precisa destruir o progresso avançar. Então eu quero trabalhar como vereador de uma forma que nós venhamos diminuir a discrepância na distância entre o governo e o homem do campo, para que possa trabalhar de uma forma, ambientalmente falando, equilibrada. Não é só fazer leis mais severas, punir severamente e botar a gente na cadeia. Eu acredito que quando você multa, quando você bate excessivamente, é uma prova cabal da incompetência de administrar, ou de elaborar, ou de encontrar uma saída. Luiz, tem mais um detalhe que eu queria acrescentar. Eu, como vereador, eu pretendo trabalhar com as associações e cooperativas. Na cidade, na área urbana, com as associações de bairros, com presidentes, para representar uma população. E na zona rural não será diferente, porque a gente vai ter que ouvir a população. É em cima dos anseios da população que nós poderemos embasar os nossos projetos de lei. Porque quando você tem uma cooperativa num setor produtivo, por exemplo, aqui próximo de Porto Velho, que o Cunhã, quem não conhece a história do Cunhã? Então, através de uma cooperativa, que um dia foi um problema por conta de uma grande população de jacarés, hoje uma cooperativa gera emprego e renda, sustentabilidade para 86 famílias. Então é uma prova que associações e cooperativas, se administrada por um presidente comprometido com a sociedade, ela dá jeito, ela funciona. E você fala um pouquinho sobre essa mandiocultura, que eu falo do projeto agrícola, tanto ele como o homem do campo. A mandiocultura, ela hoje, embora tenha algumas pessoas que já dizem que apoiam a mandiocultura, tem sempre uma parte por trás que é beneficiada. Quando o vereador ele não precisa ter sociedade nenhuma na mandiocultura ou linha de produção nenhuma. O vereador ele tem que ir buscar uma solução para esses setores, para que esse setor possa produzir e trazer o seu produto numa melhor qualidade e com menor custo para a nossa população. Mas para isso a gente precisa dar o apoio para o pessoal do campo, para o homem do campo, com estradas para escoar seu produto. A gente precisa levar para ele condições dele ter um acesso aos insumos mais baratos e a gente vai ter
Eu digo que vai ter porque já tem verbas, todos os gabinetes têm verbas para trabalhar com associações e cooperativas. Agora, uma vez que a gente destina esses recursos para essas associações, que eles poderão implantar desde casas de farinhas mecanizadas, que aí o que ele produziria com uma semana de serviço, esse profissional vai produzir em 2 dias de serviço. E com desgaste muito menor. A gente sabe que hoje a tecnologia está aí, energia solar, não precisa mais você estar torrando farinha com rodo. E um detalhe, a partir do momento que nós fizermos um projeto que venha se aproximar do homem do campo e fazer com que o teu produto possa chegar dentro da merenda escolar, e aí você vai ver que você vai plantar com mais amor, com mais determinação. Porque quando você vai plantar, você já está sabendo que o seu produto vai ser todo vendido. Você já tem mercado para ele. Agora, o que nós não podemos permitir é que, dentro dessas comunidades, a gente permita a competitividade. Você faz farinha, o seu Manuel faz farinha, a dona Madalena faz farinha. Depois, cada um vai botar preço no seu produto. Então, se nós tivermos uma cooperativa onde todos joguem o seu produto e só a cooperativa determina o valor, todo mundo vai sair ganhando e de uma forma igualitária, que é o que a gente defende, que a gente quer implantar a partir de 2025. Saraiva, certinho, Saraiva, né? Eu vi um projeto que eu pretendo implantar que me chamou a atenção. Eu estava olhando seu Face, seu Instagram, tendo a sua história, um pouco sobre o projeto. Eu queria que você fizesse falar uma coisa que realmente está muito carente. A questão da evasão dos jovens da igreja, seja católica, seja evangélica. Você tem projetos gospel, né? Fale um pouco desses projetos. Dentro da nossa trajetória, dentro do nosso plano de trabalho, a partir de 2025 nós vamos plantar essa semente que é para combater, né, para restaurar essa maior evasão, ou seja, acabar de vez essa maior evasão dos jovens de dentro das igrejas. O mundo hoje está cheio de atrativos, está cheio de chamariz, está cheio de iscas lá no mundo para tirar o jovem da igreja. Então, a gente tem um dos projetos que a gente quer trabalhar quando nós chegarmos lá. E o primeiro deles é um intercâmbio cultural, um intercâmbio esportivo, também gospel, campeonato musical gospel e também a evangelização do Baixo Madeira e da Zona da Mata, através da fusão de igrejas. A minha família toda é cristã da Igreja Batista Manancial, no bairro São Francisco. O meu projeto ele não vai vir só para a nossa comunidade. Todas as igrejas poderão participar. Hoje, a gente sabe que as igrejas, a minha, eu tenho certeza que a igreja que eu frequento não é a única. Não temos atletas dentro da igreja. A partir do momento em que nós elaborar um projeto para que anualmente a gente tenha um torneio ou um campeonato, de início a gente poderá trabalhar com torneio, mas futuramente, ao longo prazo, a gente vai trabalhar com campeonato, que são eventos mais longos. Então, para que igrejas, esse intercâmbio é entre as igrejas. A Igreja Batista, a Igreja Adventista, a Igreja... Enfim, várias igrejas vão participar desse campeonato. Aquela que, tem um time, vou disputar. Onde é que está o atleta? O atleta está lá no mundo, está lá no campo. Enquanto um jovem está debaixo do pé de manga, debaixo de uma árvore, no entorpecente, está na droga. Os jovens da igreja conhecem também esses jovens, porque muitos são os jovens que se apartam onde vão para a igreja, outros vão para a droga, outros vão ser para onde, outros vão para a cachaça, por conta do vazio que você tem no teu pensamento e às vezes até a estrutura familiar. Mas o jovem da igreja ele conhece esse jovem, ele vai buscar esse jovem. Rapaz, tu não quer disputar, me ajudar a disputar um campeonato? Não, tem que ganhar, não tem atleta. O atleta vai disputar esse campeonato. E enquanto ele está nesse torneio, a igreja está lá cuidando a mente dele e a família dele. Né? Então, esse é um dos pilares que a gente quer trabalhar, como também incentivar e buscar verbas e destinar para que aconteça fielmente e fidedignamente os retiros da igreja, fazendo fusão entre as igrejas e buscando jovens lá do mundo para esses retiros. E durante o retiro tem competição aonde as igrejas podem... Era assim a minha juventude. Eu jogava vôlei, aprendi a jogar vôlei na igreja. Né? Nós temos também um projeto que é o intercâmbio cultural, o campeonato gospel. Na minha igreja tem uma voz maravilhosa. Crianças que cantam muito bem, mas não tem uma saída.
não tem um incentivo. A gente vê muita verba jogada no carnaval, em tudo que é cultura, né? Que vem aliciando os jovens, mas a gente não vê na igreja. Nós vamos buscar aonde haverá esse campeonato, em praça pública, e é o público quem vai dar a nota. Né? E a premiação, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir o valor que a gente tem e o que a gente poderá oferecer. E para a nossa comunidade da Zona da Mata, nós pretendemos montar um centro para que possamos evangelizar a Zona da Mata e o Baixo e Alto Madeira, uma embarcação. Essa embarcação, com a capacidade para quase 100 pessoas, é como se fosse um barco navegando daqui para Manaus. As igrejas terão acesso a essa embarcação para evangelizar o Baixo Madeira. Qual igreja fala isso? Todas essas igrejas. Entrará em contato conosco, entrará em contato com o gabinete, fará a reserva, aquela semana, essa embarcação, com os custos de operação, com os custos da embarcação pelo gabinete. Eu não estou falando que vou inventar a roda. Projetos como esse já existem no Brasil. E por que não existe aqui em Porto Velho? Porque não é interessante. Então, se tem verba para o carnaval e para outros tipos de cultura, meu amado, a da igreja vai ter que vir também. Fala um pouquinho, justamente, eu posso até aproveitar essa questão da integração do jovem, do agricultor, do homem do campo, na questão ambiental, como também da cidade. Né? Sim. No Instinto Selvagem Adventure, me permite já falar do meu canal, a gente já faz esse projeto. Mas hoje, apenas a Igreja Católica foi lá fazer algumas vezes, que a gente mostra um parâmetro do mundo real com os conceitos bíblicos. Mostrando para esse jovem o norte que a Bíblia fala que você tem que seguir. Tudo na vida você tem que ter um norte. Se você sai daqui para ir para o centro, você tem um endereço, senão você vai ficar vagando, você vai gastar gasolina, vai se acidentar, enfim, porque você está vagando. E um vagão, ele se acidenta, ele cai no abismo, ele cai da ponte, porque ele está sem um norte. Então, quando a Bíblia fala que você tem que ter um norte espiritual, que a Bíblia fala, não só de pão o homem viverá. Ele não está dizendo que você tem que comer capim, que você tem que comer folha, não. Ele está dizendo que você também precisa se alimentar espiritualmente. Então, você tem que ter um norte. E a gente, lá no nosso projeto Instinto Selvagem, a gente já faz essa comparação com o jovem, com a realidade do mundo, com os princípios bíblicos. Quando o norte que a Bíblia fala é esse daqui, que o pastor ministra para ele no meio da selva, no mesmo tempo e modo, quando o pastor termina de falar, a gente mostra para ele o norte, para ele andar na floresta, para ele não se perder. Quando o pastor fala das belezas que o mundo oferece para ele se perder, no mesmo tempo eu mostro para ele as belezas que a floresta mostra. Quanto mais colorido, maior seu grau toxicológico. Quanto menor o indivíduo, maior sua letalidade. Então as coisas lindas e cores atrativas na floresta são armadilhas. E a gente faz esse parâmetro. E também a busca de alimentação, sobrevivência, a gente faz esse parâmetro. E hoje apenas a Igreja Católica está conosco, e a gente quer trazer esse projeto para dentro da igreja. Que no mesmo tempo que ele está aprendendo os princípios bíblicos, ele está aprendendo a lidar com o meio ambiente, a lidar com a natureza, a saber como buscar da floresta e dos recursos naturais apenas o que ele precisa naquele momento. Ótimo. Agora nós conversamos antes e você falou sobre uma questão dos animais, todos selvagens, né? Aqueles que são resgatados, seja na floresta, na mata, em lugar como também na cidade, que poderia se tornar, reintegrar ele e tentar conseguir um padrinho, um animal, seja silvestre ou não, para que tomasse conta e que ajudasse as pessoas, até os idosos numa recuperação, os autistas, pessoas com problemas psicológicos, pessoas, justamente, você sabe que nós temos um número alarmante desde 2018, que Rondônia, eu te falo porque eu fiz a pesquisa, foi campeão em suicídio. Eu tive pessoas que eu conheci, irmãos, 2 irmãos, tive um DJ, tive um filho do grande empresário, pessoas se suicidaram novos. E você falou nessa questão, tanto a questão gospel, né, o projeto gospel, que você pode atrair para tirar, como também esse projeto de você capturar o animal, resgatar, na verdade, tratar, cuidar e escolher o padrinho. Assim como também pode ser aplicado aqui na cidade com os pets, né? Exatamente. Fala um pouquinho da sua ideia. Esse projeto, ele é um projeto que a gente já desenvolve ele no Instinto Selvagem, que é a captura de animais. Então aqui, bombeiros mesmo,
Desculpa, eu já te vi capturando cobra lá, resgatando as cobras. Então, o próprio bombeiro passa o nosso número. Os colegas do IBAMA, a gente é parceiro. Então, ali, a gente tem eu digo a gente, porque nós do Instituto Criminalístico, ali, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, SEDAM, SEMA, a Bombeiro, a gente praticamente ali está sempre se comunicando, participamos de grupos, mesmos grupos. Temos também o Simon Albuquerque, um grande amigo nosso, doutor em serpentes. Tem também o Marcos, do Biologia em Ação, né, Biologia em Ação, que nos ajuda muito. O próprio Carlinhos, da Favo de Mel, que nos ajuda capturando a abelha. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo a longo prazo, é um trabalho que custa caro. Então, hoje, quando você vai resgatar um animal, não é só ir lá e tirar, ali é a parte mais fácil. Depois você tem que ter todo um trabalho para verificar que é o jeito daquele animal, a situação dele, de saúde, aonde você vai soltar esse animal. Aí tem todo aquele trabalho de você levar, tem gastos. Então, nós, a partir de 2025, a gente pretende desenvolver um projeto, esse aí é onde eu quero chegar com esse projeto. Para que você não mais tenha que tirar dinheiro do bolso para pagar quem vai resgatar. Porque hoje a gente pede da gasolina, as pessoas ajudar. E muita gente prefere matar o bicho. E o bicho tem uma importância muito grande. Se os insetos hoje se acabarem no planeta, não sou eu que estou dizendo, tem artigo do Darwin que dizia que ela só tinha mais 40 anos de vida na Terra. Então, para você ver o quanto a gente depende do inseto. Aí tem gente, a fauna e a flora trabalham juntos. Tem gente que diz que não precisa de você para viver, mas depende do inseto para comer uma fruta. Né? Então, como que a gente pretende trabalhar? Hoje, falar de animais silvestres, o seu cachorro, o seu gato, ele também se enquadra nesse meio. Porque você está aqui hoje, tem um cachorrinho, você anda com esse cachorro. Tem gente que tem mais amor ao cachorro do que o ser humano, que é o próprio filho. Então, mas quando você chega nas suas férias, que você vai viajar, dependendo de como você deixa o seu pet em casa, quando você chegar, tem uma multa para você responder. Ou para você aparecer numa delegacia, porque você vai cair diretamente nos maus tratos. Eu sei que muita gente tentou fazer projetos de todo jeito, embora a gente sabe que não funciona dessa forma. Porque hoje trabalhar com cães de uma forma preventiva, para resolver o problema, é uma coisa. E você montar pontos na cidade com alimentação para o cachorro é resolver o problema ou alimentar o problema? Alimentar o problema. Então, como que a gente pretende fazer? Vamos fazer melhor. Tirar desse interesse de clínica, que a gente sabe que é só para uma determinada elite, e realmente fazer com que ela atenda o animal. E não só o cachorro, não só o gato, mas a sucuri, o papagaio, a arara. São animais que, quando o IBAMA apreende ou resgata esse animal ele vai lá para os setas. E quem conhece os setas sabe a realidade que fica os animais. Eu não estou falando mal dos setas. Setas é parceiro. Mas se você chegar hoje lá, os animais que ali estão, eles estão se alimentando de acordo com a vontade humana também. Quem sabe uma hora, quem sabe o momento que ele tem que comer é a onça, não é você. Ela come quando ela quiser. Uma sucuri, por exemplo, ela come ela preda a sua presa, e se ela sabe que ela está em um local de escassez de alimento, ela pode levar até 3 meses para decompor aquele alimento. São animais que controlam o seu suco gástrico. Então, o que nós pretendemos fazer? Para nós combater a biopirataria, a gente pretende elaborar um projeto onde a gente vai ouvir todos os setores, englobar todos, ouvir a sociedade, fazer pesquisa, fazer um censo, e em cima disso elaborar um projeto onde, através desses animais que não se adaptam mais à natureza, a gente doa a ele uma tutela ou para um centro de reabilitação, como você mesmo falou, que um local que tem já idosos que pensam em tirar sua vida. Já imaginou um papagaio desse que não se adapta mais à natureza, sentar na cadeira de um deficiente desse e bater um papo com ele? Nós resgatamos um aqui, e está lá na nossa sede de gravação, que se você estiver fazendo alguma coisa aqui na pia, ele pousa na tua cabeça e fala, olha, e dali ele vai, voa com os outros, vai para a selva, volta. Você já imaginou um animal desse com uma pessoa que está pensando em se suicidar? Conversar, trocar uma ideia com ele? Então são animais que poderão estar salvando uma vida, poderá estar servindo de parceiro para uma pessoa que está desacreditada de tudo, e um detalhe, não vai estar custando
ao poder público uma despesa como a que a gente vê ali. O nosso parque municipal ele serve para quê mesmo hoje? Envolve. Piquenique, principalmente. O pessoal E da fumaça a- gosta de estar lá dentro. A flora, né? Ali nós temos um plantel, um banco de dados ainda não estudado por metro quadrado. Um lugar que pode ser usado para de volta, que a gente pretende resgatar a nossa escola agrícola. Trazer jovens, eu aprendi a identificar árvore, e hoje é o que me diferencia na Polícia Civil, aprendi a identificar árvore com meu pai, que faleceu. Mas nós podemos ensinar os jovens que a identificação de árvores, estudar o meio ambiente ali dentro, insetos, a fauna, ictiofauna, a flora, porque hoje tudo que tem nas farmácias são praticamente ali de dentro. Nada está em vão ali dentro da floresta. Ali dentro nós temos farmacológicos que realmente curam. Sim. Curam. E nós não podemos tratar a floresta, nós não podemos tratar nossos recursos naturais da forma com que vem conduzindo. Eu sou a favor, sim, dos nossos recursos naturais. Muita gente confunde e não consegue interpretar a diferença de conservador ambiental para preservação ambiental. Né? Então, a gente quer chegar lá, em 2025, e fazer as pessoas entenderem que isso é possível de trabalhar, e nós vamos fazer. Porque quando você preserva, vamos preservar esse copo, quando você preserva aqui em cima, você não deixa ver o toque. Então tem uma jazida de ouro, tem um rio cheio de ouro. Vamos se deitar em cima desse rio. Porque quando você levar algo para a geladeira, você está fazendo o quê? Você está conservando para você usar depois. Esse sou eu. Já pegando um gancho aqui, para nós falar do nosso garimpo. Você viu como estão tratando o garimpo? Só para ver isso aí é triste, né? Você vê, eu te falo porque você vê no National os garimpos, né? Caçam ouro, minas de ouro, e os caras lá, eu até assisti, minha esposa ficou surpresa que eles terminaram de tirar o ouro que tinha ali, e eles tiveram que consertar o que eles fizeram, né? Araram aquela área toda, plantaram a questão de árvores, tudo, a fauna todinha, e daí eles vão para outro lugar, ou seja, a licença, aos impedimentos legais que tem que passar, pedir a licença, pagar a licença e se comprometer e recuperar as áreas, entendeu? Infelizmente, lá nos Estados Unidos tem, infelizmente aqui no Brasil, você vê que Espigão do Oeste é um município que tem todo tipo de minério do mundo. As empresas estão precisando, pesquisando, mas está indo embora. E aqui está acontecendo a mesma coisa, entendeu? É preferível ter essa guerra, destruir essa confusão, do que eles pegaram legalizar e colocar e impor regras e leis. Como eu vou falar aqui, você vai dizer, você só vai ser vereador, porque você é vereador em 2025. O que eu estou falando aqui agora para você, você vai pensar, ele é só um vereador, o que ele está falando é de competência federal. Mas isso é onde eu quero chegar um dia. Bora lá. Se na época, o apogeu do garimpo, que foi o que? Na década de 60 para 70. Nós não tínhamos segurança pública adequada. Morria gente de homicídio no garimpo, morria gente de amarelão, febre amarela, malária. 80. E vou te colocar mais um. Eu fui o primeiro jornalista, acho que tem que muito grande, junto com o repórter de São Paulo, aí no garimpo do conflito, garimpo dos periquitos, e resistir ao conflito, e consegui registrar que a polícia ficou acuada, e gravar os garimpeiros, gravar toda a história. Então, 40 anos atrás, 40 anos, tem a matéria até hoje, tem um vídeo, então foi década de 80. O estouro mesmo que esse conflito foi em 84. O apogeu mesmo do ouro. Então o que eu quero dizer para você? É Eldorado, tanto que tem um livro que eu fui homenageado, que é o Eldorado, que era com... Anísio Guaraia faleceu, eu bati um papo com aquele cara, nossa senhora, eternamente, né? Lembrança do Anísio Guaraia. Então, se naquela época, com toda essa turbulência, mas não tinha tecnologia. Tu gravou lá, tu gravou em quê? Eu gravei aquelas câmeras de lançamento, a VHS ainda, então, bem precário. Até para chegar até lá foi precário, né? Eu acho interessante que foi mais um lugar que foi preciso. A empresa que o problema dos garimpeiros, ela estava pesquisando. Estava pesquisando.
É Então, uma piada isso. se naquela época, com toda essa truculência de estrutura de base, nós não tínhamos tecnologia, o garimpo ele foi responsável para consolidar o Estado. Por que hoje nós temos engenheiros florestais, biólogos, engenheiros agrônomos, geólogos, geógrafos, a tecnologia na palma da mão? Será que nós não temos capacidade de reengenhariar a forma de garimpar e transformar isso em uma das principais fontes de renda do Estado? Porque se tem uma coisa que eu culpo o garimpo, eu tenho certeza que o garimpo é culpado pelo emprego de quase toda as Nações Unidas e todo o trevo do rock. Isso o garimpo é culpado. Com toda a ilegalidade. Agora eu te pergunto, a proibição do garimpo, o ouro parou de sair? Não, como tu falou, os diamantes vão continuar saindo, né? Mas está proibido? Vamos ver quem não quer. Hoje, quanto maior a periculosidade do criminoso, quanto maior a extensão criminal dele, ele não fica preso. Sabe por quê? Porque ele interessa o sistema. Não, você tirou um exemplo. Na época foi montada a mineração, a mineradores mandaram pesquisar. Quem passou pela empresa são milionários. Agora, como que a gente pretende trabalhar dessa forma? Lá em Minas Gerais não tem a federação, como é que é? É o único lugar que certifica o diamante no Brasil. Pois é. O Belito. Então, não estaria na hora de fazer a mesma coisa em Rondônia? Já tinha. Vamos supor, digamos que uma grande empresa não vem de fora, porque nós temos capacidade. Eu tenho um amigo aqui que, inclusive, quero mandar um grande abraço para ele aqui, o nosso amigo João Herman, né, e o nosso perito Marconi, ex-peritos já aposentados, engenheiros, geólogos, manjam muitos, cara. Nós temos pessoas capacitadas. Já imaginou? Só uma ideia, tá? Que poderá virar um projeto. Se a gente cria que ao longo aqui um trecho do Rio Madeira, um local para que essa empresa se instale, faça seus tanques de decantação. Esse monte de draga pequena que está criminosamente trabalhando na Rio Madeira, eles não ganham pelo ouro, mas eles ganham pela remoção do solo aluvional, tragam nesse ponto ele sair para ser processado fora do rio. Ao cair, o ouro fica, vai para o ponto de decantação, a água volta para o Rio Madeira. Esse rejeito, que ele é rico em nutrientes, que é todo o leito, o solo aluvional do Rio Madeira, ele vai chegar a um ponto que ele vai ter um grande acúmulo. Vamos fazer o que com esse solo? Não tem adubo melhor do que o solo do leito sazonal do Rio Madeira. Então a gente abraça o lado social, doa ele para a mandiocultura, para o setor chacareiro, para o pequeno produtor, para fazer incorporação do solo como adubo. A gente vai estar atendendo também o lado social da coisa. Então, e o detalhe, e o rio ainda fica navegável. E o ouro continua sendo usado. Né? O interessante, como volta esse garimpo americano, é que lá também não permite mercúrio. Mas existe uma tecnologia que é feita até manualmente. O pequeno agricultor lá, ele mesmo faz a eclusa dele para captar tanto o ouro grosso como o fino. Entendeu? É um treinamento que eles têm que, para não usar o mercúrio, que pode ser aplicado aqui, mas desse tudo organizado. Você já tem acompanhado recentemente essas dragas? O garimpo, o mercúrio, ele não mais é lançado, como as pessoas estão falando. Eu provo isso aí, nós temos gravação, e a gente, se for o caso, quer levar para lá, você vai ver. Eles têm um cadinho, que inclusive, na forma quando ele evapora, ele volta de novo. Ele nem lançado na atmosfera ele é. Então, isso ainda é um detalhe, custa caro. Ninguém vai estar pegando e jogando mercúrio na água. Tem muita coisa errada no garimpo? Tem, mas é o que eu estou te falando. Não é proibindo que vai resolver. Nós temos que buscar uma solução, nós temos que elaborar e projetar medidas mitigadoras realmente fidedignas e eficazes de fazer com que elas saiam do papel e possam ser alcançadas. Para você entender o que eu estou falando de medidas mitigadoras, eu vou dar um exemplo bem clássico, que melhor do que isso, só um desenho. O que o pescador profissional, então vamos assistindo, o que o pescador profissional leva de volta para a ictiofauna, os peixes no rio, para ele ter direito a uma licença de pegar X toneladas de peixe anualmente e ainda ter um seguro de defesa. Ele não leva nada. Não leva nada de volta para ele. Ah, mas eu pago imposto. Eu também pago sem ser pescador. O que o setor madeireiro, que nós também podemos falar nele, leva de volta para a floresta para ele ter direito a uma licença para explorar milhões de metros de madeira
Não leva a nada. O que o garimpeiro está levando de volta para a natureza para ele ter? Não leva a nada. Então vamos proibir tudo? É o que a atual gestão faz, mas não resolve. Como que a gente pode trabalhar? Trabalham de uma forma que vamos tirar para pôr depois. Isso está errado. Nós podemos trabalhar como? De forma preventiva. Vamos lá, vamos para o lado do pescador. Para você ter direito a uma licença para pescar, você vai ter que ser filiado a uma colônia de pescadores. Certo? Sim. Essa colônia de pescadores vai ter que declarar anualmente para o órgão fiscalizador que durante o defeso, através dos seus associados, ela soltou X milhares de alevinos no rio. 3 anos não aconteceu o quê? O pescador está tirando o que ele pôs. Isso é mitigar. Isso são medidas mitigadoras. A mesma coisa se estende para a floresta. Para você ter direito a uma licença para instalar uma madeireira, você vai ter que apresentar ao órgão fiscalizador que você está recuperando uma área degradada, que você fez X mil plantação de mudas. O que acontece? Daqui a 30 anos, a geração futura também está tirando madeira. Então, isso é mitigar. Mas não você destruir para depois mitigar. Sob essa premissa de tirar para depois mitigar, anualmente, o nosso solo aumenta 1 grau de temperatura. E vai começar a morrer gente. Porque nós já temos gado morrendo agora no verão. Idosos. E não vai demorar para piorar, não. Então, o que acontece? Nós temos que elaborar medidas mitigadoras e fazer chegar na população. Fazer com que a população também seja beneficiada para poder aprender. Nós precisamos urgentemente descentralizar a educação ambiental de cadeiras mercenaristas do município e do estado, que só sabem fazer missões para gerar grana no bolso de cargos comissionados. Eu falo porque estive lá dentro e sei como funciona. Nós temos que trazer educação ambiental para dentro das escolas, treinar, capacitar os nossos professores, melhorar o salário do professor, fazer ter amor pela profissão, e aí sim, o Brasil irá falar de meio ambiente, de educação ambiental, 365 dias por ano em todas as escolas. Daqui a 30 anos, nós teremos adultos, ambientalmente falando, educados. Sabe, só um assunto aqui, aproveitando que está no momento, não está em voga, infelizmente em voga, mas é triste, a questão das queimadas. Nós batemos um recorde, né, juntamente com a Crislito, que está aí com o Rio de Janeiro, 25 centímetros, e a poluição está deixando a gente doente, pessoas passando mal, também os animais sofrendo. Entendeu? Como é que você vê essa questão? O que pode ser feito para prevenir este tipo de acontecimento, esse desastre natural que está acontecendo, principalmente na Amazônia? Lá no início, quando a gente começou a falar de assunto queimado, a gente falou para desclassificar as queimadas, né? Dentre elas queimadas urbanas e queimada rural. Então vamos deixar a queimada rural, porque a gente já falou um pouco dela, então vamos falar de queimada urbana? Bora. As queimadas urbanas, elas poderão ser evitadas, porque nós temos terrenos baldios, nós temos árvores e que começam o galho a querer quebrar, então você vai ter que fazer o quê? Podar essas árvores, só que para você podar, você vai ter que pagar para alguém podar. E para levar para um lixão ou para qualquer objeto, você vai pagar quase R$500 de frete. Você vai escolher tirar R$500 hoje da situação que está a situação financeira hoje, ou deixar ela desidratar no fundo do quintal e queimar? Vai queimar. Então como que a gente pretende trabalhar? Fazer um projeto e buscar verba para transformar os resíduos sólidos em dinheiro. Isso existe? Existe. Isso já existe fora do Brasil, no Japão. Algumas cidades como Caxias, outras cidades no Brasil já estão botando em prática. A gente fazer um projeto de mutirão, aquela limpeza municipal. Quando? Quando está chegando o verão, onde a população será paga por esses serviços. É como se eu contratasse você para limpar o meu quintal. Então, quando você poda a árvore, limpou todo o teu terreno, pegou todos os resíduos sólidos, orgânicos, e você botou na frente, já imaginou um caminhão com uma plataforma em que você vê em tempo real o peso dessa carroceria e a máquina Bobcat junta aqui os resíduos sólidos, bota ali em cima e o peso da matéria orgânica vale tanto, te dá um olerite, e esse olerite você ou saca o dinheiro na Caixa Econômica Federal ou você abate no imposto de renda ou na sua energia. Poxa, então quer dizer que então não vou mais queimar, porque isso é dinheiro. Assim educa. Assim educa. Porque o que eu estou querendo dizer para ti? Que projetos como esse, a gente vai te ensinar que você, ao
produzir seus resíduos sólidos, porque o ser humano ele não produz lixo. A forma como ele condiciona os resíduos sólidos que se transforma em lixo. Então, quando você produz seus resíduos sólidos, você vai selecionar na tua cozinha. E ao entregar, ao descartar para o caminhão, isso já vai gerar um olerite para você, que poderá ser gerado um olerite. Então, você vai ver que você está queimando dinheiro. Quer uma prova que isso dá certo? Você encontra ferro jogado na rua? Não, nem alumínio. Porque botaram um preço no ferro. Então, se nós fizermos um projeto de lei para nós potencializar aqui em Porto Velho a cooperativa dos recicláveis, o plástico, o papel, o papelão, o alumínio, o fio, tudo vai valer. Então a própria população irá limpar a cidade de Porto Velho. Antes de encerrar, tem uma questão que eu tinha conversado com você, que eu vou fazer uma pergunta. Nós temos hoje, vai ser 23 cadeiras, inclusive eu até te falei que não tem nem gabinete para essas 2 cadeiras ainda, e que nós temos aí vereadores têm quase 5 mandatos, né? Uns têm 4, 3. Também de observar que a população só veio saber que são os vereadores que estão lá agora na campanha, fizeram tudo. Eles tiraram foto, já teve confusão que o prefeito terminou de inaugurar os vereadores tudo fazendo vídeo, um caso dizendo que era dele. Então os vereadores parecendo mais executivos, tá, do que fiscalizadores do executivo. Certo? Qual seria o teu trabalho dentro da Câmara? De que forma? Até porque a Câmara, não, as pessoas, nem o portal transparente funciona. As pessoas não têm informação do que os vereadores fazem. E só vem saber agora que todos eles fizeram 300% processos, indicações. Ali dentro tem muita coisa errada, se não tudo. E eu tenho certeza que o que eu estou passando agora nessa campanha é resultado do que às vezes eu falo, e eu não tenho, minha língua não tem culpa. Eu sou contra a reeleição de vereadores. Eu sou contra a CPI. Eu sou contra todo esse tipo de governança do vereador que a gente está vendo ali. Por que eu sou contra a CPI? Quem tem poder de investigação? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Se está errado, instala-se um inquérito policial e doa quem doer. Aí eu sei que vai ser preso. Já tem o QE, o Ministério Público, tudo com os preços. Né? Então, se tem uma coisa que eu vou bater para cima, é contra a reeleição de vereador. Por que vereador? Porque o vereador, ele é a semente dos futuros políticos do Estado. E é na germinação de uma planta que você direciona a copa dela, direciona o caule, desimporta ela, ou importa, faz o que você quer com ela. É na germinação. Então é na germinação do político que ela tem que ser corrigida. Eu sou contra muitas coisas que tem ali dentro. Por que eu sou contra a reeleição? Você acabou de falar aqui uma disputa desproporcional. Eu que estou entrando agora, até sem recurso a gente está, e o cara está com a máquina na mão. Ele vai lá, ele leva a patrol, ele leva o asfalto, ele leva aquilo. Ah, foi eu. Ele não é executivo, mas está levando. O prefeito abraçou ele, está pedindo voto. O cara que tem processo que está para estar preso. Ele não era nem para aparecer em banner de nenhum outro, porque senão tinha que ser impugnado também a candidatura do outro. Nós temos candidatos já aí querendo ir para o 5º mandato. São 20 anos. Faça um comparativo, trabalhador. A tua vida, 20 anos atrás, o que você fazia profissionalmente, ver se a sua vida financeira está crescendo ou está regredindo, em comparado com a do candidato que está te pedindo voto pela 5ª vez. Por isso que eu sou. E por isso que eu só peço 2 anos para trabalhar. Por que eu saí para dentro da política? Porque eu vejo a necessidade de alguém comprometido com os princípios bíblicos, com os princípios da família, com os princípios da ética e da moralidade. Então aproveita aí e se dirige ao eleitor e fala qual o teu projeto com ele e peça seu voto. Já. Eu acho que você falou, você vai para 2025, já afirmou várias vezes. Então conversa com ele aí para a gente encerrar. Em 2025, uma das 23 cadeiras vai ser minha, porque quem planejou a minha campanha foi Deus, quem me sustentou até aqui está sendo Deus, e quem vai me dar sabedoria e inteligência para administrar quando eu estiver lá, também será Deus. E por que eu, cara eleitor, estou dizendo que estou preparado para te representar? Porque só quem vai me representar, quem vai te representar na Câmara Municipal ou na política, são pessoas que um dia viveram ou vivem
parte do seu cotidiano, profissionalmente falando. Eu já venho do seringal, de pedreiro, a policial civil e não me vejo representado. E principalmente você como trabalhador, que vive enclausurado na tua casa, quando na verdade quem deveria estar preso está solto. Então eu quero elaborar projetos e quero dizer para você, mais uma vez, que em 2025 eu estarei em uma daquelas cadeiras e quero dizer para você, inclusive para quem estiver na cadeira de prefeito, qualquer que for o projeto que venha atender diretamente a população, pode ter certeza que eu estarei junto e sentado para qualquer compensa. Foi contra, pode ter certeza que vai ter um policial no calcanhar. Porque é assim que eu pretendo trabalhar, em prol do povo. Eu quero trabalhar com o povo e para o povo, e não usar o povo em benefício próprio. Ok, agradeço muito sua presença aqui. O papo foi bom, entendeu? Existe aquele papo que cansa, né? E você não cansa, porque é informações e são assuntos que muita gente não sabia, por saber a partir de hoje, talvez essas questões que você falou, ambiental, para os jovens, agricultores, ribeirinhos, o projeto da questão do garimpo, foi interessante para nós. Te agradeço a sua presença, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e sempre que possível, espaço aberto, a gente vai estar por aqui.